1920, reconstrução após a Primeira Guerra Mundial, início do declínio do poder neocolonial, redução da participação industrial europeia no mercado mundial e República de Weimar. Essa república tinha já, Hitler já tinha dado início àquela execução, aquela que ele queria fazer, já estava no coração dele, mesmo antes dele ir para a guerra, o destino que ele queria dar para os judeus. E ele foi guerrear, ele foi para o exército, e nesse momento também, junto com o exército da Primeira Guerra Mundial, 70 mil judeus lutaram a favor da Alemanha. Mas por conta da derrota da Primeira Guerra, ele, ao chegar na Alemanha, acusou os judeus devido à perca, dizendo que eles não estavam lutando pela Alemanha, que queriam voltar para casa, não eram homens, para lutar pela Alemanha, e tudo que ele queria, estava no coração dele, eliminar os judeus, ele estava tentando fazer. Então tudo que ele pôde fazer, e nessa época, ele já era uma pessoa que tinha que falar bem, uma pessoa que tinha uma boa dicção, carismático, e cada vez mais ele achava adepto para seguir o que ele queria, o plano dele, que era exterminar, acabar com os judeus. E nessa ocasião, e quando termina a guerra, vem então a parte da indústria, e começa a falir, começa a dar problema. Então, e nesse intervalo, a República Weimar veio, então está divertindo, também vieram quando a crise na Alemanha. E esses tratados foram benéficos até em certo ponto. Só que esse não era o que Hitler queria. O que ele queria realmente era algo muito mais, um partido só para ele. E nesse regime ele então criou, quando criou esse grupo, ele foi preso, porque ele estava com um grupo, porque ele quis fazer o quê? Ele quis fazer um golpe nazista. Só que fracassou esse golpe. Ele foi preso durante 5 anos, ele foi condenado a 5 anos e apenas ficou 8 meses na cadeia. E na cadeia, esses 8 meses que ele ficou, ele começou a planejar, ele começou a criar, e lá ele fez um livro, E esse livro chamava Minha a Luta, My Camp, Minha a Luta. E quando ele saiu da prisão, ele saiu mais forte ainda. E que aí ele começou o antissemitismo, que é a pessoa que por conta dos judeus, era mais perseguida ainda, cada vez se perseguia mais os judeus. É isso que ele queria, poder chegar e ter apenas que seria aquilo que ele queria ser. Era um partido só para ele. Era um partido ao qual Hitler pretendia fazer, porque esse totalitarismo era um partido, ao qual ele tinha pleno poder e era sobre o Estado. É quando um homem, ou um Estado tem poder sobre toda a nação. Então, quer dizer, ele fazendo esse partido, ele tinha todo o movimento, ninguém poderia falar mais nada. Então, quando ele faz esse partido, ninguém poderia dar mais opinião. Tanto é que, mesmo quando ele criou esse partido, havia outros partidos. E quando ele sabia, vinha ao ouvido dele que alguém estava falando alguma coisa contra, ele ia mandar matar. Além dele mandar matar, a pessoa agonizando, ele mandava fazer o gesto de salvação a Hitler. Mesmo a pessoa agonizando. Então, todos que eram contra, ele mandava matar. E assim ele foi cada vez mais subindo, pegando cada vez pessoas, tendo muito mais adeptos. E assim que ele sai da prisão, ele começa a fazer aqueles discursos fervorosos, cada vez mais pegando adepto aquilo que ele queria, que era a execução dos judeus. Era tudo que ele queria. E mesmo assim, quando ele entra para a política, ele começa então a fazer esse manejo para que todo o povo alemão fique a favor dele. E ele vai conseguindo. As pessoas, de tanto ele estar em cima, as pessoas começam a acreditar naquilo que ele fala.
então se torna um partido só, um partido único, ao qual só ele mandava, mas ninguém poderia mandar. Então, por conta disso, tudo aquilo que ele queria fazer, tudo aquilo que estava no plano dele, tudo aquilo que estava no desejo dele, ele conseguiu. Em 1933, quando ele se torna chanceler, ele tem mais poder ainda. E se passou apenas um ano, que em 1964 o presidente da Alemanha morreu. E ele, sem fazer nenhuma outra eleição, ele acumula os 2 cargos. Era isso, tudo isso que ele queria para ele. Então, mais ninguém poderia tomar nenhuma atitude a não ser com ele. O que ele queria era isso, era acabar com os judeus. E nesse intervalo de ano todinho que ele fez, quando começou tudo isso aí, a gente vê que muitos dos judeus acabaram mortos, muitos dos judeus perderam suas empresas, muitos dos judeus passaram fome, muitos dos judeus acabaram tendo que sair. Aqueles que tinham condições saíram do país, mas aqueles que não tinham condições acabaram ficando no país e tendo que ter as consequências do Hitler, porque a vontade dele, o coração dele, o desejo dele era exterminar os judeus. E tudo de ruim que acontecia na Alemanha, o culpado era os judeus. Então ele pegava, às vezes tem uns judeus com uma situação melhor, financeira melhor, ele pegava 2, e mostrava que os judeus estavam ficando ricos em cima deles. Então ele apenas generalizava aqueles 2. Só que na verdade a maioria dos judeus eram pobres, mas ele pegava aqueles 2 ali e mostrava para os alemães que eles estavam ficando ricos, e não era essa a verdade. Ele era uma pessoa tão assim caricata, como assim, pessoa que tinha que, ele, para as crianças alemãs, ele mandou fazer um desenho, a qual esse desenho tinha, quem matasse 6 judeus, vencia o jogo. Então ele já estava colocando aquele desejo dele, aquela ganância dele na mente das crianças que cresciam já com esse desejo, de matar e de exterminar os judeus.